Boa tarde a todos, senhores desembargadores. Eu quero saudar a sessão em nome do presidente, que com muito carinho, o desembargador Rômulo Nunes, eu fui seu ex-aluno na Universidade da Amazônia. Então, se eu perdesse habeas corpus, eu acredito ao desembargador Rômulo. Brincadeiras à parte. O desembargador Rômulo, faço apenas uma adenda inicial, foi um dos motivos pelos quais eu optei pela área criminal para atuar na minha carreira como advogado. Então, em nome do desembargador Rômulo, eu quero saudar a todos. Pois bem, desembargador Holanda, quero agradecer a receptividade do vosso gabinete, o Emmanuel nos atendeu muito bem, quando do despacho, Vossa Excelência também, e uma frase ficou muito marcante na minha mente, quando falaram, o desembargador Holanda é justo, doutor Lucas. Então, eu acredito que a justiça vai prevalecer hoje aqui. Como o desembargador Holanda falou, trata-se do paciente que está preso desde 27 de março, sobre a suposta acusação da prática do ilícito 217-A do Código Penal, tendo a defesa protocolizado o requerimento de revogação da prisão preventiva em 16 de abril, quando a douta magistrada, excelente magistrada de Viseu, doutora Diana, no dia 24 de abril, não concedeu e não negou. Oficiou a Secretaria Municipal de Saúde de Viseu para verificar o estado de saúde daquele custodiado. Pois eu alegava no meu pedido de revogação preventiva questões de saúde dele, e juntava laudos. E não eram laudos oportunistas que foram criados naquele momento. Eu mostrava para a magistrada que havia um histórico de doenças que acometiam aquele custodiado. Pois bem, a magistrada concedeu 5 dias para a Prefeitura Municipal, a Secretaria Municipal de Saúde de Viseu, fornecer esse laudo sobre a questão de saúde. E foi fornecido. Foi fornecido no qual alega que ele tem poliartrose, em que ele estava em estado depressivo e que encaminhava ele, inclusive, para a psiquiatria. Ou seja, é um homem idoso e doente. Porém, o médico clínico recomendou a realização de novos exames. Mas, para a surpresa da defesa, antes mesmo da realização desses novos exames, a magistrada indeferiu o requerimento de revogação no dia 2 de maio. O problema é que a magistrada não fundamentou adequadamente. Doutor Leonan, Vossa Excelência, a magistrada, quando da negativa, ela simplesmente, como posso dizer, ignorou tudo que a boa prática do direito, da fundamentação de decisões judiciais, prescreve quanto a uma decisão fundamentada. Eu vou pedir vênia em 2 momentos apenas para ler, com relação a esse pedido de revogação da prisão preventiva. Fumus comix delite. Com relação à materialidade e indícios de autoria, verifique-se que estão presentes os elementos e a sua conformação, notadamente em razão dos elementos informativos acostados nos autos do IPL, dentre eles a requisição de testemunhas na fase de investigação policial. Mas o que disseram essas testemunhas? Que elementos informativos foram decisivos para apontar a existência do crime e indícios de autoria? Nada. Simplesmente não há nada. E quando Vossa Excelência pode dizer assim, mas doutor Lucas, está satisfatório. Então vamos mais à frente, no outro requisito, que seria o periculo libertate. A motivação para a permanência do acusado em prisão preventiva não se ateve apenas à periculosidade verificada no seu comportamento, mas sobretudo para evitar a reiteração do delito, a garantia da ordem pública, restando incúmulo de motivos que ensejaram a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. Excelências, não há nada. Ordem pública por quê? Por que da ordem pública? Ela não fundamentou. Mas a doutora Diana, que eu sei que está me vendo agora por essa transmissão, ela é uma magistrada competentíssima. Porque nesta decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, eu fazia também um pedido de transferência do acusado para Iquaraci.
E ela utilizou das 5 páginas para decidir acerca da revogação da prisão preventiva, 3 páginas ela utilizou apenas para justificar o porquê da transferência. Ou seja, é uma magistrada capaz, competente, que sabe fundamentar. Mas, doutor, se o senhor está falando para mim que ela utilizou 5 páginas e 3 foi apenas para justificar a transferência, o que ela fez nas outras 2? Os argumentos, essas 3 linhas aqui, eu até recordo quando eu fui despachar no gabinete do desembargador Holanda, que falava assim, mas é só esse parágrafo? É só esse parágrafo. É só esse parágrafo que fundamenta a prisão preventiva. Na verdade, a magistrada, ela não tem argumentos para manter o paciente preso e acredita que julgar pela capa vale a pena. E a gente não pode permitir uma situação como essa. Excelências, a motivação das decisões judiciais está esculpida no artigo 5º, inciso 61, 315 do Código de Processo Penal, matéria constitucional, infraconstitucional, não tem o que questionar aqui. Não há motivação. Mas, para minha surpresa, excelências, quando Vossa Excelência Desembargador Holanda oficiou para que trouxesse informações acerca do caso, a magistrada refundamentou a decisão. Ela trouxe informações de decisões anteriores. Ou seja, ela mesma admite que essa decisão aqui é vazia, é rasa, não fundamenta absolutamente nada. Nós estamos mantendo preso um homem de 62 anos, com poliartrose, pneumonia, doente, que tinha ocupação lícita, era pedreiro e pescador, é pai, tem uma família que tem que sustentar, possui uma esposa, residência fixa, todos os conhecem, e não tem revolta da população, algo do tipo. Ou seja, para que mantê-lo preso? Eu acredito que deve ser muito perigoso mesmo manter alguém de 62 anos, inválido, doente, dentro de um presídio, que não tem, excelências, não é cabível. Existem 9 medidas cautelares diversas da prisão. Será que não é possível nós estabelecermos uma medida dessa? Eu não vejo dessa maneira. É possível sim. Desembargadora Rosi, Vossa Excelência tem um dos votos mais brilhantes e já trabalhou muito nesse Tribunal de Justiça, conhece a atuação judicante no interior do Estado, sabe que não é fácil a atuação judicante. Porém, o magistrado do interior, por conta do excesso de serviço, é evidente que ele deve utilizar de modelos para acelerar esse procedimento. Porém, ele não pode ser negligente. Nós estamos tratando aqui da liberdade. É a liberdade de um pai de família. É a liberdade de alguém que nunca foi preso, nunca respondeu a um inquérito, a um processo, nunca foi na delegacia, senhores. Não é um réu quanto mais, um criminoso que infelizmente possa deixar a sociedade acovardada, com medo. Não, excelências. É o primário. Mas, doutor Lucas, existe uma súmula. Mas eu não estou questionando a súmula daqui do tribunal. Eu reconheço que é a súmula. Eu estou falando que essas condições pessoais são acessórias. Vim reforçar. Eu tenho condições pessoais do meu paciente, que são todas favoráveis. Eu tenho o estado de saúde dele, em que eu junto laudos, está em todos os laudos. Desembargador Holanda viu os laudos, e eu não inventei laudo, não. Porque pode dizer, esses laudos são todos da defesa. Eu tenho um laudo da própria Secretaria Municipal de Saúde de Viseu dizendo que ele é doente. Ou seja, não é a defesa que está apenas dizendo que ele é doente. É o Estado dizendo que ele é doente. Ademais, causa até estranheza que quando Vossa Excelência Desembargador Holanda solicitou as peças obrigatórias para ressaltar esse aspecto, solicitou as peças obrigatórias para a magistrada Acó, ela mandou a denúncia, mandou as decisões anteriores, mas exatamente essa decisão ela não mandou, a última. Aí vocês podem dizer, doutor Lucas, mas ela já sabia que o senhor iria juntar para requerer o HC, foi por isso que ela não mandou. Não, ela não mandou exatamente porque ela sabe que não fundamentou. O que me causa estranheza isso, com as mais respeitosas vênias,
a ilustre representante do Ministério Público, é que o parecer do Ministério Público utiliza como base apenas as informações da magistrada, em que ela sabe que ela não fundamentou decisão alguma e tenta refundamentar na comunicação. Eu não preciso aqui ler todos os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, que tal prática é vedada. Eu não posso utilizar o momento da comunicação das informações para refundamentar a decisão. Quem nos dera, desembargador Leonan, que nós pudéssemos, quando mandasse, impetrasse um HC em nível de Tribunal de Justiça, que nós disséssemos assim, deixa eu refundamentar aqui, porque eu me esqueci. É muito fácil para um magistrado falar isso quando ele se trata da liberdade que não é a sua. A família do paciente está aqui, aguardando, esperamos o almoço. Eu acredito que nós temos sim condições de conceder essa ordem de habeas corpus. Esse tribunal ele pode restabelecer nesse caso a razoabilidade. Desembargador Maírton, eu acredito que esse Tribunal de Justiça, ao longo dos meus 5 anos de Universidade da Amazônia, eu estive aqui sentado, na maioria das vezes, das minhas atividades complementares. Eu vi Vossa Excelência chegar ao desembargo, eu vi o desembargador Ronaldo já estava aqui, eu vi a atuação de cada uma de Vossas Excelências. E eu sei muito dos casos como é o posicionamento de Vossas Excelências. Desembargadora de Vídeo, uma desembargadora estudiosa. Eu conheço. E eu sei que esta decisão não tem como permanecer em pé. Eu tenho a plena consciência que não é apenas razoado de advogado. Eu tenho a certeza que esse tribunal pode sim. Doutor, a concessão da ordem, vamos estabelecer medidas cautelares. Eu concordo, Excelência, é o pedido subsidiário. Concessão da ordem, subsidiariamente concessão de medidas, com medidas cautelares e subsidiariamente a prisão domiciliar. É isso que eu peço. Eu peço que esse tribunal possa restabelecer a liberdade do paciente, tendo em vista que essa decisão, que mais parece uma carta de boas intenções, um retalho de apenas artigos que não fundamentam nada, possa ser derrubada por este tribunal, no sentido de se restabelecer a liberdade ao paciente e para que ele possa aguardar o desenrolar do processo em liberdade. E mais uma informação que, por último, que eu fiquei muito intrigado. Quando o desembargador Holanda oficiou novamente na comunicação à juíza, ela falou que já tinha julgado a fase sumária, de absolvição sumária, e já tinha marcado de dia de instrução e julgamento. Porém, isso não existia no Libra. Aí eu disse assim, doutor, mas é porque lá em Viseu... Não, eu tinha cópia do processo, não existia. Depois que o desembargador Holanda oficiou, e vieram as informações, uma semana depois saiu todos os retroativos no Diário do Interior. Eu acredito, desembargadores, que é só uma coincidência. Que minha atuação como advogado está sendo a todo modo dificultada. Para finalizar, eu deixo a última percepção, que quando eu representei resposta à acusação, e isso está no HC, eu solicitei um incidente de sanidade mental. E ela nem apreciou, alegando que isso era questão de sentença. Eu apresentei embargos de declaração. E a assessoria falou que eu estava maluco. Eu estou maluco, sim. Maluco pela legalidade, maluco pelo exercício do direito, maluco, sim, de ver o meu cliente responder em liberdade, ter a sua liberdade restabelecida. Eu tenho fé que este tribunal, desembargador Rômulo, por favor, desembargador Rômulo, vamos ter razoabilidade, desembargador Leonan, desembargador Ronaldo, desembargador relator, tenho certeza que sairá uma decisão justa, como o gabinete do desembargador Holanda afirma que ele é. Obrigado.